Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de deixarmos Deus nos falar. Todos os dias nós temos que reservar um espaço do nosso dia para Deus. Senão nós vamos nos secularizar. E nos secularizando, perderemos a chance de um dia recebermos de Deus, de Jesus, na sua volta, o passaporte para a vida eterna. Liturgia de 4 de setembro de 2021, sábado, 22ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde e no rito da celebração temos o ofício do dia, antífona da entrada. Tende compaixão de mim, Senhor, clamo por vós o dia inteiro. Senhor, sois bom e clemente, cheio de misericórdia para com aqueles que vos invocam. Salmo 85, versículos 3º e 5º. É de onde foi tirada a antífona. Oração do dia. Deus do universo, fonte de todo o bem, derramai em nossos corações o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, assim seja. Primeira leitura da carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos do 21 ao 23. Irmãos, vós que outrora éreis estrangeiros e inimigos pelas manifestas más obras, eis que agora Cristo vos reconciliou pela morte que sofreu no seu corpo mortal, para vos apresentar como santos, imaculados, irrepreensíveis diante de si. Mas é necessário que permaneçais inabaláveis e firmes na fé, sem vos afastardes da esperança que vos dá o Evangelho que ouvistes, que foi anunciado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, ao Salmo 54, versículos do 3º ao 4º, o 6º, 8º, o refrão 6º A. Quem me protege e me ampara é meu Deus. Repitamos. Quem me protege e me ampara é meu Deus. Por vosso nome, salvai-me, Senhor, e dai-me a vossa justiça. Ó meu Deus, atendei minha prece e escutai as palavras que eu digo. Quem me protege e me ampara é meu Deus. Quem me protege e me ampara é meu Deus. É o Senhor quem sustenta minha vida. Quero ofertar-vos o meu sacrifício de coração e com muita alegria. Quero louvar, ó Senhor, vosso nome. Quero cantar vosso nome, que é bom. Quem me protege e me ampara é meu Deus. Repitamos. Quem me protege e me ampara é meu Deus. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Texto de João, capítulo 14, versículo 6º. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 6º, versículos do 1º ao 5º. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Num sábado,
Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: Acaso não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à liturgia, não, agora é a reflexão. Vamos agora à reflexão, é um comentário de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. Ele faz uma bela reflexão para nos mostrar um pouquinho o que foi dito, o que procura nos transmitir, principalmente o Evangelho. Insurgiram-se contra mim, Salmo 54 ou 53, de acordo com a tradução. Arrogantes, violentos, os inimigos da igreja procuram a ruína do povo de Deus, da mesma forma que o rei Saul tentava eliminar Davi, alvo de seu ódio e seu ciúme. Olha como começa Antônio Carlos Santini, da comunidade católica Nova Aliança, hein? A introdução desse salmo registra que o poema-oração foi composto por Davi quando se refugiara entre os zifeus, conforme o primeiro livro de Samuel, capítulo 23, os quais informaram Saul de sua presença. Trata-se de uma dessas situações em que tudo parece perdido e só nos resta a proteção divina. Assim se sentiu a Igreja de Cristo em diferentes épocas e lugares, escolhida como alvo de poderosos inimigos. Como explicar esse ódio que escorre ao longo dos séculos, desde a pregação dos primeiros apóstolos, quando judeus e pagãos rangiam os dentes, apanhavam pedras ou arrastavam os cristãos até seus tribunais? Afinal, a pregação da igreja não era, em síntese, o anúncio de uma boa notícia para todos? Afinal, a pregação da igreja, vamos repetir, não era o anúncio de uma boa nova para todos? Ora, o anúncio é uma denúncia. A proposta do bem traz o mal ao sol. A luz combate as trevas. Quem defende a vida ofende os mercadores da morte. Daí a reação violenta contra o Evangelho de Cristo. Exemplo desse incômodo causado pela evangelização verificou-se ainda no Império Romano, quando se prestava um culto de adoração ao imperador. O anúncio do senhorio de Cristo reduzia César a um homem comum, diante de quem o cristão jamais dobraria os joelhos. Sua religião era considerada uma religião. Aliás, uma irreligião. Sua religião, de César, era considerada uma irreligião. Sua piedade, uma impiedade. Ao longo da história, muitos regimes autocratas tentaram impor a ferro e fogo o seu poder sobre as populações. O regime nazista de Hitler encontrou nos cristãos fiéis uma barreira para seus projetos de dominação que incluíam a eliminação de minorias raciais, deficientes físicos e mentais, supressão da liberdade de pensamento e de expressão, entre outras manifestações de loucura. Ora, o Evangelho revela a dignidade do homem, criado à imagem e semelhança de Deus. Esta doutrina era incompatível com os dogmas do nazismo ateu. Daí as perseguições, o fechamento das editoras e escolas católicas e o martírio de numerosos cristãos de diferentes denominações.
O governo de inspiração maçônica que assolou o México nos anos 30 seguiria a mesma cartilha, assassinando centenas de padres e religiosas. Hoje, a igreja continua sendo alvo daqueles que se insurgem contra a sua mensagem. A igreja defende a família, vê o matrimônio como uma aliança sagrada entre homem e mulher, defende os fetos, os embriões, como pessoas com direitos, recusa que o homem seja tratado como matéria-prima ou mão de obra escrava. Por isso mesmo, continuará perseguida. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Por amor de Sião, eu não me calarei. Isaías, capítulo 62, versículo 1. Vamos ao santo do dia. Antes eu quero dizer que vocês podem utilizar à vontade os textos que estão aqui para evangelização, para tentar salvar os nossos irmãos perdidos, esses que, infelizmente, não seguem os mandamentos de Cristo. O texto a seguir do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Agora, da minha parte, podem utilizar à vontade, retirando-os para sua divulgação no canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 /. Santo do dia 4 de setembro, Santa Rosália. Rosália nasceu no ano de 1125, filha de um rico senhor. Vivia numa corte muito importante da época. Durante a adolescência foi ser dama da corte da rainha Margarida, esposa do rei Guilherme I da Sicília. Porém, nada disso a atraía ou estimulava. Sabia que sua vocação era servir a Deus e ansiava pela vida monástica. Aos 14 anos, levando consigo apenas um crucifixo, abandonou de vez a corte e se refugiou solitária numa caverna. Ficava próximo do convento dos beneditinos, que possuía uma pequena igreja anexa. Assim mesmo, vivendo isolada, podia participar das funções litúrgicas e receber orientação espiritual. Os beneditinos puderam acompanhar e testemunhar com seus registros a vida eremítica de Rosália, que viveu em oração, solidão e penitência. Muitos habitantes do povoado subiam o monte, atraídos pela fama de santidade da ermitã. Vários milagres foram atribuídos à intercessão de Santa Rosália, como a extinção da peste que no século XII devastava a Sicília. No dia 4 de setembro de 1160, Rosália morreu na sua gruta de Monte Pellegrino, em Palermo. O seu culto se difundiu enormemente entre os fiéis que invocavam-na como padroeira de Palermo. Reflexão: Deus realmente fala no silêncio. A vida de Santa Rosália nos confirma que a solidão pode ser uma forma privilegiada de encontrar-se com Deus. No mundo marcado pelo movimento e pelo barulho constante, fica-nos o desafio de encontrar momentos de silêncio para a contemplação do mistério de Deus. Oração, rezemos. Senhor Pai de amor, pela intercessão de Santa Rosália, que despojastes de todas as vaidades vãs deste mundo para vos dedicar inteiramente a uma vida de penitência e orações. Dai-me o espírito da piedade, oração constante, e que nos momentos de solidão e provações possa eu portar-me dignamente para poder um dia merecer os momentos felizes e eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Rosália, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês, meus irmãos e irmãs. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. Creia.
Se for para o seu bem, ele providenciará o que você pede. E Maranata, como dizem os nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, eles falam Maranata com a tônica na penúltima sílaba, e nós católicos falamos Maranatá com a tônica na última sílaba. Não importa, porque esse clamor é do aramaico, dialeto de Jesus. Significa: vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, o Senhor vem. Um dia ele vai voltar, Jesus vai voltar e vai nos julgar vivos e mortos, para ver quem receberá a vida eterna, onde haverá felicidade em plenitude para sempre, ou quem receberá o inferno. Para recebermos a vida eterna, o paraíso para sempre, onde viveremos semelhantes a anjos, temos que nos arrepender dos nossos pecados. Assim nos reconciliamos com Deus. Diariamente, então, cada um peça o perdão de seus pecados. Reconcilie-se com Deus. Pare de pecar dentro do possível. Mas se pecar, peça perdão a Deus. Seja humilde. Deixe a soberba, o orgulho de lado. E aí, quando Jesus voltar, não sabemos quando, não sabemos nem o dia nem a hora. Se você estiver reconciliado com Deus, quando ele voltar, vai receber a vida eterna. E o sofrimento de agora, como disse o apóstolo São Paulo, nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Shalom, a paz.